2012 chegou ao fim e é hora de fazermos uma retrospectiva sobre os fatos mais marcantes que aconteceram em Guaxupé e região. A partir de agora você revê os destaques que foram ao ar no Jornal TV Sul de janeiro a dezembro de 2012. 2012 foi o ano do centenário de Guaxupé. Ao longo de 12 meses, muitas foram as comemorações dos 100 anos de história do município. Guaxupé foi emancipado em 1º de junho de 1912, sendo assim, são 100 anos de história de uma gente que trabalha e constrói sua vida nessa terra rica culturalmente e economicamente. E no ano do seu centenário, Guaxupé recebeu uma escultura feita pelo artista plástico Zé Vasconcelos. O município lançou também um selo comemorativo de seu centenário, em parceria com os Correios. O selo foi criado pelo designer Marco Dalora. No dia do aniversário do município, aconteceu um grande desfile cívico na Avenida Conde Ribeiro do Vale. Na paz do interior, arado rasgando o campo, suor do trabalhador. Cerca de 1.200 pessoas estavam envolvidas na realização do desfile do centenário. Pela avenida foi contada a história de Guaxupé. Também em comemoração ao seu centenário, o município recebeu a visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A imagem peregrina chegou de helicóptero nas mãos do missionário Brás. Aproximadamente 2.000 pessoas foram ao estádio municipal recepcionar a imagem. Receber a visita de Nossa Senhora é também o momento da gente reavivar a nossa fé. E nós não podemos esquecer que as nossas raízes são justamente ligadas muito à Nossa Senhora. Creio em Deus, nutrido em nosso telejornal apresentamos o bebê centenário, ou seja, o primeiro bebê nascido em Guaxupé no ano de 2012. Foi Camila Roque Lima. A menina nasceu de cesariana às 7h30 da manhã do dia 2 de janeiro. Que a cidade deu oportunidade para ela de trabalho, de crescer também como uma cidadã, né? Com todos os direitos, saúde, educação e trabalho, né? Em primeiro lugar, a gente espera muita saúde, né? Que ela tendo a saúde, o resto a gente corre atrás, né? Mas a gente espera que ela tenha oportunidades como escola, né? Os governantes da cidade não venham deixar faltar, né? Coisas interativas como parques, né, para ela poder divertir ela com os irmãos. No ano do centenário, a população de Guaxupé pôde conferir um espetáculo aéreo durante a visita da Esquadrilha da Fumaça. Poderia não ter as condições ideais que a gente fica pleiteando para poder fazer a demonstração, né? Então, mas hoje a meteorologia ela ajudou, no final das contas ela deu atrapalhada um pouquinho, mas acabou que a demonstração saiu quase completa, digamos assim. E por falar em visitas, o Caminhão da Sorte da Caixa Econômica Federal, que anda pelo Brasil todo realizando os sorteios da loteria, passou por Guaxupé. A carreta ficou estacionada em frente ao Teatro Municipal na Avenida Conde Ribeiro do Vale. Durante uma semana aconteceram diversos sorteios. O da Mega Sena foi transmitido ao vivo para todo o país. E o centenário de Guaxupé foi marcado também por resgate e valorização da cultura. Neste ano foi recuperado um filme rodado no município no ano de 1974.
O longa-metragem A Última Bala, do cineasta Luigi Pitti, usou como locações as fazendas Jacuba, Macedos e Bom Jardim, em Guaxupé. O filme da década de 70 foi recuperado e exibido numa sessão especial para a população. O ator e diretor de produção do filme, Tony Cardi, marcou presença. Há uma ansiedade, uma curiosidade para ver como ficou, o que é que saiu, o que é que deu. Uma conquista para Guaxupé e região neste ano foi a obra de reformulação do trevo da Vime. O local era considerado um dos mais perigosos, com alto índice de acidentes, sendo muitos deles fatais. O anúncio de licitação da obra para a reformulação do trevo veio em janeiro de 2012. 6 meses depois, em julho, a autorização para início das obras foi assinada pelo secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, o senhor Carlos Melles. E só quem vive essa roleta russa, né, desse trevo de entrar e sair, um trevo de alta velocidade, tanto de quem vem como quem vai, as mortes causadas, amigos, parentes, e mesmo que não fossem, é gente, né, que a gente preza. Ao longo do segundo semestre de 2012, nossa equipe acompanhou o andamento das obras do trevo. A sinalização no local foi colocada no mês de dezembro. Outro assunto que gerou bastante polêmica ao longo de 2012 foi o projeto da Prefeitura de Guaxupé para a construção de uma autarquia para tratar a água e o esgoto do município. Desde 2007, o contrato com a Copasa estava vencido. Em janeiro, o secretário municipal de Meio Ambiente, Mozar Faria, voltou a defender a criação da autarquia. O projeto, em 2010, tinha sido recusado pela Câmara de Vereadores. A retomada do projeto veio depois que a Funasa confirmou cerca de 14,5 milhões de reais para Guaxupé investir numa estação de tratamento de esgoto. Para que todo o recurso que for gerado em função da autarquia fique no município. Hoje estima-se que a Copasa fatura com a água em Guaxupé uma média de R$600 mil por mês e gasta 250 mil. Então há uma sobra de R$350 mil por mês que isso ficaria em Guaxupé. Para decidir entre a autarquia e a renovação de contrato com a Copasa, em 20 de julho foi realizada uma audiência pública. A Câmara Municipal de Guaxupé ficou lotada. Houve polêmica, já que o edital de convocação da audiência foi divulgado em cima da hora. Saía nos jornais ao mesmo tempo em que acontecia a reunião. Eu acho isso uma irregularidade. O prefeito pode achar que não é, o juiz pode achar que não é, o promotor pode achar que não é uma irregularidade, mas eu, como cidadão, eu acho que não devia ser feito dessa forma. Devia ter dado nova publicidade, convocar para a próxima semana, nesse sentido. Foram 4 horas de reunião. Dali saíram os primeiros direcionamentos para a Copasa cobrar a taxa de esgoto. A Copasa, infelizmente, já tem algumas regras já legalizadas, já são condições do Estado. Nenhum município mineiro é diferente disso. E é lógico que nós temos que considerar também, acima dessa complexidade de negociar com a Copasa, o benefício que é o tratamento da água da Copasa. E esse contrato também não é um contrato eterno, ele pode ser rompido, pode ser interrompido, e volta a ideia da autarquia. A tarifa da Copasa, ela é única em todo o estado e ela é determinada, como já dissemos aqui, pela Arsai. Então a tarifa é única, independente do município, seja município rico, município pobre, a tarifa é única. E ela remunera a prestação de serviço, tanto de água como de esgoto. E no último mês de 2012, os guaxupeanos se assustaram com a conta de água. A fatura da Copasa já veio com a tarifa de esgoto. A conta ficou 50% mais cara. Mesmo Guaxupé tendo recebido quase 15 milhões da Funasa para construir sua estação de tratamento de esgoto, a justificativa para a cobrança é porque o projeto total custará R$36 milhões.
Na reta final de 2012, os vereadores, em sessão extraordinária, votaram um projeto de lei que proíbe a cobrança antecipada da tarifa pela Copasa. A minha preocupação é que não dê tempo por essa lei ser aprovada hoje. O prefeito tem um trâmite legais, que é um prazo para ele publicar a lei. Se ele não publicar, o presidente da Câmara atual ele tem que promulgar a lei e talvez isso não vai dar tempo. Há também um projeto de iniciativa popular que colhe assinaturas da população para evitar a cobrança. No dia 1º de maio de 2012, Dia Internacional do Trabalho, começou a funcionar em Guaxupé o Restaurante Popular. O Restaurante Popular fica na Rua Padre João José, no Centro Comercial de Guaxupé. O local possui amplo refeitório e cozinha equipada para produzir e servir 300 refeições por dia. O preço por pessoa é de R$ 2. Nós temos muitas pessoas que R$8, R$10 de almoço inviabiliza o orçamento doméstico. Portanto, a gente acredita que os trabalhadores aqui dessa região central, seja da indústria, seja do comércio, seja estudantes, aposentados, serão muito melhor servidos e principalmente com preço acessível. Então esse restaurante é aberto para todas as pessoas que quiserem vir alimentar aqui. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com muito mais fatos importantes que marcaram o ano de 2012 em Guaxupé e região. « 2012 foi um ano de perdas irreparáveis para o município de Guaxupé. No mês de setembro, faleceu uma das pessoas mais respeitadas e admiradas pela população, Padre Esaú. Antônio Roberto Esaú dos Santos morreu aos 74 anos. Destes, 50 anos foram dedicados ao sacerdócio. Milhares de pessoas foram dar um último adeus ao padre, que foi velado na Igreja Santa Rita, na Vila Campanha, onde era vigário. Além de ser um grande religioso, Padre Esaú era respeitado e admirado pela sua dedicação e incentivo à educação, sendo um dos responsáveis pela implantação de um centro universitário em Guaxupé, hoje o Unifeg. Outra grande perda em 2012 foi o senhor Olavo Barbosa, que faleceu no dia 29 de setembro. Muitas pessoas foram se despedir do mega empresário, que era conhecido nacionalmente como o Rei do Leite. Nascido em Guaxupé em 23 de abril de 1923, Orostrato Olavo Silva Barbosa era conhecido como Olavo Barbosa, ou como seu Olavo para os mais próximos. Era conhecido também pela sua simplicidade e benevolência. Olavo Barbosa faleceu aos 89 anos. Seu corpo foi velado na capela do Lar São Vicente de Paulo e o sepultamento aconteceu no cemitério municipal. Em 2012 aconteceu a 38ª edição da Expoagro Guaxupé, que foi eleita a 4ª melhor no ranking nacional de rodeio, mas neste ano uma forte chuva danificou a estrutura de camarotes da festa. O show do cantor Luan Santana e a abertura do rodeio tiveram de ser adiados. Os ventos causaram muitos danos. A programação da Expoagro seguiu normal a partir do dia seguinte. Tivemos uma chuva forte com vento à tarde, que estragou algumas coisas. Evidentemente continuou chovendo e óbvio que não dá para fazer rodeio, tem muita poça d'água na arena. E estragou umas colunas do camarote, coisa à toa. Em 2012, um grande artista de Guaxupé brilhou para o mundo inteiro como protagonista de uma série de TV realizada pelo canal pago HBO Brasil. Foi o ator guaxupeano Elcir de Souza que mais uma vez chamou para si os elogios da crítica e do público neste ano, na pele do juiz de futebol Juarez, na série intitulada FDP. O primeiro episódio foi ao ar no dia 26 de agosto. Quero convidar vocês todos, de toda a América Latina, para assistirem pela HBO FDP.
Outro nome de Guaxupé que se destacou mundo afora foi o do publicitário Paulo Coelho. Em junho de 2012, ele foi um dos premiados no Cannes Lions, realizado na Riviera Francesa e que premia os melhores da publicidade mundial. O guaxupeano Paulo Coelho recebeu 3 leões, 1 de ouro e 2 de bronze. Em entrevista no estúdio da TV Sul, ele contou um pouco desta grande conquista. Eu estou muito feliz e muito orgulhoso de estar podendo falar um pouco da minha história, da minha saída daqui de Guaxupé e tentar levar o nome da nossa cidade por onde que eu tenha ido. Em fevereiro aconteceu o Carnaval do Centenário de Guaxupé. Blocos e escolas de samba desfilaram pela Avenida Conde Ribeiro do Vale. A Unidos das Vilas escolheu o tema em homenagem à Mogiana e aos ferroviários que foram importantes na história de Guaxupé. A segunda escola a entrar na avenida no sábado de Carnaval foi a Fênix, que homenageou o radialista Nabi Zayat, que há 64 anos comanda a Rádio Clube de Guaxupé. Guaxupé toda a vida foi pioneiro nessa região, toda a vida foi pioneiro, inclusive nos velhos carnavais de 30, 40... 50 eu já entrei de sola, né? Uma família iluminada de orgulho e talentos que saíram deste chão, servindo a comunidade com talento e humildade, com a comunicação. Depois foi a vez do bloco Vira-Latas entrar na avenida, em defesa das ruas com calçamento de pedra. Na comissão de frente, uma referência a Carlos Drummond de Andrade, autor do famoso poema No Meio do Caminho. O bloco Feijão Queimado veio em seguida. Em homenagem às famílias sírio-libanesas de Guaxupé, destacou numa lojinha a tradição dos imigrantes para os negócios. E até quibe foi distribuído para quem assistia ao desfile. 2012 foi o ano de estreia da Escola de Samba Portal de Minas. E com cerca de 300 integrantes, o Bloco do Espaço abriu os desfiles do domingo de Carnaval. Anjos e demônios invadiram a avenida. Depois foi a vez da Escola de Samba União das Cores, da Casa da Criança, que contou seus 47 anos de história no Centenário de Guaxupé. Estreante no Carnaval do Centenário, o bloco Melhor que Nós, Só Nós também animou a avenida. Além dos desfiles, outro destaque foi o show com a Banda Mel. Você viu que neste Carnaval do Centenário, Nabi Zayat foi homenageado por uma das escolas de samba. Mas ao longo de 2012 foram muitas outras homenagens feitas ao radialista, que é um pioneiro da comunicação em Guaxupé. No mês de maio, durante o 4º Encontro Regional das Emissoras de Rádio e Televisão, a AMIRT, Nabi Zayat foi homenageado. Muito satisfeito de estar aqui em Poços de Caldas, recebendo essa honrosa homenagem que corresponde aos nossos 60 anos de apresentação do programa Rádio Olá e 60 anos de radialista. No mês de junho, alunos de uma escola de Guaxupé buscaram uma maneira diferente para lembrar a história do município. Eles pesquisaram sobre os meios de comunicação locais que ajudam a registrar a história, e o grande homenageado foi o radialista. A proposta é comemorar o centenário, né, de Guaxupé e aproveitar e homenagear o Nabi, que é um ícone da cidade, está junto há tanto tempo com a gente, faz parte da história, da cultura, da memória de todo mundo. E na reta final de 2012, no dia 13 de dezembro, Nabi Zayat foi agraciado com a mais alta honraria concedida pelo município, a Comenda Marcos Noronha. A gente fica, sinceramente, muito sensibilizado. Contato da gente diariamente com o público, analisando pessoa por pessoa, um conhecimento que a gente teve nesses 62 anos de atividade e continuamos ainda trabalhando. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com muito mais destaques da nossa retrospectiva 2012. Você vai rever como foram as eleições para a escolha de prefeito e vereadores em Guaxupé e relembrar como foi a cobertura da TV Sul.
Ao longo do ano de 2012, muitos eventos importantes e tradicionais aconteceram em Guaxupé. Um exemplo é a exposição de orquídeas, que chegou à sua 60ª edição. Há 60 anos, esta exposição faz parte do calendário do município e reúne orquidófilos de todas as partes do país. Este ano, a beleza das orquídeas foi representada pela rainha Bárbara Eluane. O patrono foi o bispo diocesano Dom Lanza. Entre mais de 2.200 plantas, uma comissão de juízes escolheu as melhores plantas que foram premiadas. Também na Casa da Cultura, em julho, aconteceu o 4º Encontro Amigos de Chico Xavier. Durante 3 dias, o evento reuniu mais de 600 pessoas que participaram de um ciclo de palestras sobre a doutrina espírita. Em Muzambinho, no mês de fevereiro, aconteceu o 3º Congresso de Educação da AMOG. Uma das palestras mais aguardadas foi com o professor Pasquale Ciproneto. A educação está na porta da UTI, se não estiver dentro dela, né, a coisa vai muito mal. Outro visitante famoso por aparecer em programas de TV em rede nacional foi o Dr. Drauzio Varela. Ele esteve em Guaxupé durante a inauguração da última etapa do Complexo Industrial Japi, da Coaxupé. Em sua palestra, falou do café. É completamente diferente daquilo que eu tomo em casa. Ainda falei isso para o presidente. Falei, esse café que eu estou tomando é muito bom. Esse café que eu tomo em casa, como é ruim. E sobre as visitas curiosas e importantes à região, no mês de março, um dublador profissional chamado Robson Kumode passou por Guaxupé. Entre os vários personagens para os quais ele já emprestou a voz, está o fantasma Gasparzinho. Nossa, alguns animais são tão sensíveis. Mas já dublei várias coisas, eu dublei o Sasuke do Naruto, acho que esse é o mais famoso, dublei o Orfeu de Líria dos Cavaleiros do Zodíaco, dublei o Kido do Super 11, esses são os animes que o pessoal gosta bastante, né? Já no mês de setembro, foi o dublador do personagem Kiko, do seriado Chaves, que participou do evento Guaxu Tóquio. E aí foi se importando toda uma cultura, e no Japão essa cultura já é muito antiga, porque como o Japão produz muito, mas é excessivo o número de produções em animação para todas as idades, né? O Japão produz filmes longa-metragem, seríssimos, filme noir, né? Tem umas coisas pesadas em desenho animado. Então eles têm grandes produções que se tornam famosas, que se tornam sucesso, e os únicos artistas que eles têm para pedir um autógrafo ou fazer uma entrevista são as vozes. Não dá para fazer isso com desenho. No início do ano passado, quem visitou Guaxupé foi o deputado federal Paulo Pial, então relator do novo Código Florestal, que inclusive foi votado em 2012 e motivo de muita polêmica. Entre elas, a autorização para que algumas áreas consideradas de proteção permanente viessem a ser usadas para alguns tipos de cultivos. Representantes da Coaxupé e de sindicatos dos produtores rurais debateram as modificações feitas no texto. Recebemos aqui contribuições, dúvidas que existiam com relação ao que está previsto na nova lei e, portanto, acho que as pessoas saem com a informação pelo menos melhor do que tinham, e as contribuições vamos levar a Brasília, apresentar aos demais colegas deputados para que a gente realmente possa melhorar, aprimorar o texto que veio do Senado. E tratando-se de preocupação com o meio ambiente, no mês de novembro, o descarte de uma grande quantidade de pneus num terreno virou notícia na mídia regional. O material foi descartado de maneira irregular num terreno de mais de 31 mil metros quadrados, às margens da MG 450, que liga Guaxupé a Tapiratiba.
O problema começou há pouco mais de 20 dias, quando uma decisão judicial determinou o despejo do dono da borracha de um imóvel em Guaranésia. A quantidade de borracha impressiona. Segundo laudos dos engenheiros da Prefeitura de Guaxupé, foram necessários 80 caminhões para trazer a borracha para o local. E no início do ano passado, a Polícia do Meio Ambiente de Guaxupé devolveu para a mata um tamanduá-bandeira que tinha sido encontrado numa propriedade rural de São Pedro da União. O animal estava doente e recebeu os cuidados deste veterinário. A soltura do tamanduá aconteceu longe da cidade e das rodovias. Agora, colocando ele num lugar livre de predadores e que ele possa estar se recuperando, que tem água, tem um alimento dele natural, ele já vai conseguir se reabilitar em pouco tempo e estar voltando à vida natural. No ano de 2012 aconteceu a 11ª edição da FEMAGRE, que é a Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas, organizada pela Coaxupé. Durante 3 dias, o evento atraiu cerca de 18 mil visitantes de várias regiões do estado e do país. Nos 25 mil metros quadrados da feira, 100 expositores apresentaram as novidades, oportunidade para a realização de bons negócios. Essa feira, o mote dela, o princípio dela é a sustentabilidade. As máquinas são para melhorar a produtividade, para que o indivíduo possa reduzir seu custo de produção, trazer as máquinas novas que estão sendo lançadas no mercado, mas aqui é que dá condições do indivíduo conservar mais sua terra, usar os adubos verdes, usar essas culturas que visam melhorar as qualidades do solo, enfim, para dar sustentabilidade do seu negócio. 2012 foi ano eleitoral. Em Guaxupé, 4 candidatos disputavam a prefeitura: Jarbinhas, Barretinho, Roberto Luciano e Márcia Zampar. A TV Sul fez uma grande cobertura das eleições, a começar pelo debate entre os candidatos a vice no dia 20 de setembro. Dr. Eber, Jorginho, Érica e Florindo participaram do debate, realizado no estúdio da TV Sul e mediado por Ricardo Zayati, diretor da emissora. E tudo o que os candidatos apresentaram aqui no estúdio foi acompanhado pela população de Guaxupé. E no exato momento de realização do debate, a repórter Ana Carolina Negrão foi às ruas mostrar como a população estava acompanhando o debate na TV Sul. O debate com os candidatos a prefeito aconteceu no dia 4 de outubro, 3 dias antes das eleições. A população teve a oportunidade de fazer questionamentos aos candidatos. Eu gostaria de saber como vão fazer para aumentar os empregos em Guaxupé. Transmitido ao vivo, o debate foi uma última oportunidade para os eleitores conhecerem as propostas de cada coligação. Senhores candidatos, esse debate com certeza está sendo assistido por toda a cidade. No dia 7 de outubro, mais de 30 mil eleitores foram às urnas em Guaxupé. Após a votação, durante a apuração, a TV Sul transmitiu ao vivo os resultados parciais das eleições. Jarbas Correia Filho, Jarbinhas, foi eleito prefeito com 34,88% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou o candidato Barretinho, com 484 votos a menos que Jarbinhas. Na sequência, ficaram Roberto Luciano, com 28,41% dos votos, e Márcia Zampar, com 3,93% dos votos válidos. Depois de anunciado o resultado, Jarbinhas, vitorioso, concedeu uma entrevista à TV Sul. Quer relembrar quais foram os fatos marcantes no esporte guaxupeano em 2012? Então você não pode perder o próximo bloco da nossa retrospectiva. Reveja como foi o ano para a Sociedade Esportiva Guaxupé. Estamos de volta do intervalo e, especialmente neste bloco da retrospectiva, vamos falar sobre o esporte guaxupeano. 2012 foi marcado por bons e maus momentos, principalmente para os torcedores da Esportiva. No final do mês de março, às vésperas das eleições para a presidência da Esportiva, o ex-coordenador de futebol do time convocou a imprensa para uma coletiva.
Mauro Maravilha fez críticas ao então presidente Edson da Fonseca. Afirmou ainda que jogadores da Esportiva, na época, atuavam sem passar por exames médicos. Quando eu vi essa injustiça de chegar a ponto de um presidente ir na imprensa e falar que aqui vem imigrantes, dando prejuízo na cidade e deixando aqui rombos aqui em matéria de dinheiro, aí é injustiça. Por quê? Os imigrantes sou eu, a Cargill, né, e o Dr. Márcio, que hoje tem uma clínica aqui na cidade. Menos de uma semana depois, aconteceu a eleição na Esportiva. O presidente Edson da Fonseca foi reeleito em meio a um entrave sobre as regras do estatuto. O presidente do conselho se absteve de votar. A gente até solicitou um apoio da Polícia Militar, que quando há disputa pode ser com alguém mais exaltado, mas graças a Deus eu acho que todos os dois, as duas torcidas aqui para os dois candidatos, foram todas em prol da Esportiva. No mesmo mês, a Esportiva disputava a 11ª Copa Record de Futebol Amador, mas o time não chegou à final. No segundo semestre, os Tigres de Minas disputaram o Campeonato Mineiro 2ª Divisão, mas houve momentos de crise. Em agosto, o presidente anunciou seu desligamento do time. Às vésperas da estreia da Segundona do Mineiro, os jogadores não treinaram por atraso de 50 dias no pagamento de salários. Apesar do momento delicado pelo qual passava a Esportiva, os jogadores continuaram honrando a camisa. Mas mesmo depois de 3 rodadas da 2ª Divisão do Campeonato Mineiro, a Esportiva não teve nenhum jogo em casa. Isso porque o Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro não foi liberado pelo Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais. Uma portaria exigia a adequação dos vestiários, das arquibancadas e ainda a construção de posto médico e de posto da Polícia Militar. E numa das viagens para jogar em Três Corações, o jogador Runner da Esportiva passou mal dentro do ônibus que levava o time e veio a óbito. O ônibus da equipe estava próximo da cidade de Eloy Mendes, quando por volta das 8h30 da noite, um dos jogadores notou que Runner estava passando mal. Eu fui para cima, puxando a língua dele, e o Runner fazendo massagem no peito. Foi de repente, como eu disse, agora eu vou falar de novo. Fulminante, o coração não tem como, já estava morto. O corpo do jogador Runner foi levado para a cidade mineira de Paracatu, sua cidade natal, onde foi sepultado. No jogo seguinte, homenagem ao colega. Depois de meses tumultuados, a Esportiva foi para a segunda fase e conseguiu chegar à final do Campeonato Mineiro 2ª Divisão. Os torcedores estavam confiantes no time e chegaram a comemorar a vaga conquistada para o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Só tenho que agradecer, não é só eu, cara, é o grupo. Você sabe a dificuldade nossa aí, não tem nem como descrever pra você. Esse título não é pra mim, esse acesso não é pra mim, é pra nós todos, é o grupo, não é só eu sozinho. Então eu queria te agradecer o apoio de vocês, principalmente da TV Sul, pelas coberturas, pela força que tem nos dado. Agora é festejar. Então nós estamos no módulo 2. Mas a alegria do torcedor não durou muito. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva adiou a partida da Esportiva contra o Minas Futebol pela final, depois que o Democrata entrou com ação. Quase um mês depois, veio a péssima notícia. A Esportiva estava fora do módulo 2 e da final da Segundona do Mineiro. O STJD julgou a favor do Democrata. Em 2012, o MMA ganhou maior prestígio entre os guaxupeanos. Um dos responsáveis para isso foi o lutador Márcio Ferreira, que teve um bom ano. Marcinho começou 2012 treinando para participar da 20ª edição do Predador Fight Championship, em São José do Rio Pardo. Então eu estou focado desde dezembro até agora, treinando bastante para tentar representar o máximo no Predador. Né? E a gente está indo lá buscar a vitória, né? Com todo respeito ao adversário. Eu sei que é um evento bem maior, de uma grandeza, uma proporção bem maior, é um evento profissional. Mas a gente treina para isso, está se preparando para isso. No mês de maio, mais divulgação para o MMA. Guaxupé recebeu a visita de um dos atletas do UFC, chamado Felipe Sertanejo. Ele veio até uma academia da cidade para um seminário com atletas da região. O pessoal ainda costuma falar, pô, você é de São Paulo, sertanejo, né? E minha família é de Araxá, Minas Gerais, e eu cresci em Araxá. Então, desde o começo, eu adoro música sertaneja, eu sempre entrei nas minhas lutas com música do Bruno Marrone, né?
Em outubro, o destaque foi para o bom desempenho da equipe de Guaxupé em outro Predador Fight Championship, também em São José do Rio Pardo. Joaquim Pedro Neto, o Joaquim Loucura, venceu seu adversário, Leandro Psicopata, no octógono. Minha equipe, meus treinadores, meus parceiros de treino, a gente já veio preparando isso faz um bom tempo para ocorrer o resultado positivo para a nossa academia, para a nossa equipe. Na reta final de 2012, este momento foi mais do que especial para o lutador Márcio Ferreira. Ele representou Minas Gerais no evento Best of the Best 2. A luta foi transmitida ao vivo pelo canal Pago Combate para mais de 70 países. Márcio Ferreira enfrentou Jolivan Serápio e saiu com a vitória. Eu avalio que foi uma boa luta, é claro que tiveram vários erros, várias correções que a gente já está pensando, mas a gente foi traçado uma estratégia em que deu tudo certo. Não tirando os méritos do meu adversário, mas a estratégia funcionou. E no segundo round eu consegui finalizar ele no mata-leão, como o jiu-jitsu é o meu forte, consegui ir para baixo e finalizar ele no estrangulamento típico do jiu-jitsu. Outro destaque do esporte foi o ciclista Rubens Donizete Valeriano, o Rubinho. Em 2012 ele representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres. Desde o início do ano, Rubinho vinha participando de competições para conseguir a vaga nas Olimpíadas. Na véspera da prova de ciclismo mountain bike, ele falou com a equipe do Jornal TV Sul pela internet. Como eu cheguei ontem de viagem, vim do Brasil na terça-feira, saí do Brasil na terça-feira, cheguei na quarta-feira aqui. E a rotina está sendo que de manhã tem que ir para a pista, porque tem ônibus em 40 minutos para a pista. E a pista fica a 1 hora a 1h30 da Vila Olímpica. Rubinho competiu no último dia dos Jogos Olímpicos de Londres, 12 de agosto. O ciclista terminou a prova em 24º lugar, um resultado que não garantiu medalha, mas que não deixa de ser um bom desempenho para o brasileiro. Rubinho participou também da cerimônia de encerramento dos Jogos. De volta ao Brasil, ele, que mora em Guaxupé, falou sobre a experiência de participar de sua segunda Olimpíada. O circuito tinha 5 km, tinha que dar 7 voltas. Pelo tempo que eu tomei do líder de 5 minutos e 16, isso foi a maior surpresa, tanto para mim como meu treinador. Em Pequim eu tomei 10 minutos do líder, ficando em 21º. Ali eu tomei só 5 minutos e 16 segundos e fiquei em 24º. Então isso mostrou o nível dos atletas, mostrou o nível da pista, que estava muito técnica. E a gente fez um cálculo, eu e meu treinador, se eu tivesse tomado esse tempo em Pequim, eu tinha feito 9º. Então viu como é que aumentou o nível dos atletas. A pista também foi muito mais técnica que a de Pequim. Guaxupé, em 2012, sediou o famoso JUCA, Jogos Universitários de Comunicação e Artes. Cerca de 8.000 estudantes universitários vieram para Guaxupé. Durante 4 dias, a movimentação foi intensa no comércio. Os visitantes ficaram em alojamentos montados nas escolas. O JUCA já é uma tradição, pois existe há 19 anos. Alguns moradores de Guaxupé aproveitaram para lucrar com a venda de banhos. Outros reclamaram do barulho durante os dias dos jogos. Todo ano a gente começa com um leque de opções e vamos vendo qual se adapta melhor aos jogos. O Guaxupé reuniu uma condição boa esportiva. Aqui mesmo no ginásio a gente tem o tênis, está acontecendo ali fora. Os alojamentos comportam as delegações. A cidade tem um clima legal de jogos universitários e desde o princípio se mostrou disposta a fazer os jogos. Acho que é por isso que veio aqui. Você ainda não viu tudo o que aconteceu no ano de 2012. No próximo bloco, as notícias policiais que foram manchete em nosso telejornal. O último bloco da nossa retrospectiva está imperdível. As ocorrências policiais foram destaque em nosso telejornalismo ao longo de 2012. No início do ano, correspondentes bancários da região foram assaltados.
Um dos assaltos aconteceu nesta padaria no bairro Bom Jesus, em Guaranésia. O criminoso entrou no estabelecimento comercial, mostrou a arma para a atendente, que lhe entregou R$ 1.200 do caixa. O outro caso aconteceu na última terça-feira em Juruáia. Um homem entrou em uma casa lotérica e anunciou o assalto. Foram levados R$ 2.500. Segundo a polícia militar, a forma como aconteceu os dois casos possui semelhança. Dias depois, a Polícia Civil apresentou o suspeito de cometer os assaltos. A arma usada pelo rapaz foi apreendida. Através da reportagem apresentada por vocês, chegou a informação para a gente que tinha alguém com aquelas características no bairro Colmeia. Uma farmácia localizada no bairro Bom Jesus, em Guaranésia, também foi alvo dos assaltantes. 2 indivíduos encapuzados, um deles armado com uma escopeta, entraram na farmácia, ameaçaram funcionários e clientes e fugiram com o dinheiro que estava no caixa. Um rapaz de 23 anos foi pego pela polícia. Durante o rastreamento para ver se localizava esse cidadão, esse autor, tivemos outras ligações que esse camarada estaria na rua Miguel Gibrim, pulando de quintal em quintal dessa residência lá. Fomos até o local e deparamos com ele correndo na rua. Tentou se esconder de novo, mas a gente fez uma abordagem rápida e, em diálogo com ele confessou a autoria do fato e que seria ele que estava com a arma. Indivíduos armados entraram também nesta agência bancária de Guaranésia e levaram dinheiro dos caixas. A informação que se tem é que 3 rapazes armados entraram na agência que fica aqui no centro de Guaranésia. De acordo com a polícia militar, os bandidos pegaram o dinheiro na agência e fugiram num Peugeot da cor prata. Uma loja de bebidas localizada na rua Salesianos, em Guaxupé, também foi assaltada no mês de março. Era pouco mais de 1 da manhã quando 2 indivíduos entraram no estabelecimento. Um deles estava com um revólver e ameaçou o vendedor da loja exigindo todo o dinheiro do caixa. Eles levaram também 20 maços de cigarros e os celulares da vítima. Em maio, a polícia de Guaxupé prendeu uma quadrilha que tentava instalar chupa-cabras em caixas eletrônicos da agência da Caixa Econômica Federal. 2 homens e uma mulher foram presos. Estava com eles um aparelho vulgarmente conhecido aí pelo codinome de chupa-cabra. Aí indagamos eles a respeito da presença deles ali. A princípio eles disseram que estavam só passando umas horas, depois foi indagado novamente de onde eles eram. Na mesma hora que eles diziam que era de Guaxupé, já falavam que era de São Paulo. Aí foi feito um serviço junto a eles aí de verificação e foi constatado que eles haviam locado uma casa no bairro Nova Guaxupé. Aí deslocamos até o local e lá encontramos outro aparelho que serve para fazer leitura de cartões e mais inúmeros cartões de crédito. No mês de junho, a Polícia Militar de Guaxupé prendeu 2 jovens suspeitos de praticar 3 assaltos em menos de 24 horas. 2 dos crimes aconteceram em um motel e em um posto de combustível. Eles foram presos no bairro Colmeia, suspeitos de roubar uma moto na Avenida Felipe Elias Zeituni. Tivemos informações no decorrer do levantamento que possivelmente se tratava do autor conhecido já no meio dos policiais, seria o Douglas, residente no bairro Colmeia. Deslocamos então as equipes para o bairro, fizemos rastreamento, descobrimos, levantando a residência do possível autor. Só que quando a gente chegou na rua da residência do autor, a vítima já reconheceu um indivíduo que estaria parado de frente à residência como sendo um dos autores, que seria o Walter. Em Juruáia, um incêndio destruiu uma fábrica de bojos que são usadas na fabricação de lingerie. A maior parte da produção foi destruída pelas chamas. A fábrica fica no bairro Mirante. Um vazamento de gás teria causado o fogo no barracão onde ficavam as matérias-primas para a produção de bojos. Houve tentativa de salvar parte da mercadoria, mas o prejuízo estimado chegou a R$4 milhões. A minha indignação maior é que desde o meio-dia e meio, que é onde começou o incêndio, agora às 3h30 da tarde que chega um caminhão, vindo não sei de onde, depois que pegou fogo em todas as coisas. O que a gente conseguiu tirar daqui é um mínimo perto das perdas que nós tivemos. 2 funcionários da fábrica ficaram levemente feridos. As chamas foram controladas com a solidariedade de voluntários. O Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso chegou depois de 2 horas do início do incêndio. Se você for percorrer aproximadamente 120 quilômetros para combater um incêndio em um material derivado de petróleo, o incêndio vai consumir tudo muito rápido.
Então a função do Corpo de Bombeiro é deslocar o mais rápido possível. Porém, a gente tem que vir com certo cuidado, porque a gente não pode colocar em risco nem a nossa guarnição e nem o pessoal da estrada também. Nós vemos o mais rápido possível, porém o material queimado, como eu disse, era derivado de petróleo. Então a condição agora, falando que não tem bombeiro próximo, aí já cabe ao alto comando, né? Porque a cidade mais próxima aqui no caso seria Guaxupé. Então nós, a guarnição, a gente faz o nosso trabalho, dedica, mas a distância infelizmente é complicado. Foi um meio que mais atrapalhou, né? É a distância. No município de Guaranésia, trabalhadores da destilaria Alvorada do Bebedouro fizeram uma manifestação reivindicando melhores condições de trabalho e pagamento de salários atrasados. O protesto aconteceu na BR-491. Durante 1h30, 280 funcionários fecharam os dois sentidos da pista. O congestionamento chegou a 10 quilômetros. A pista só foi liberada após as negociações. A reivindicação é feita para isso, é receber os seus dias trabalhados, os seus meses trabalhados e rescisão com fundo de garantia. A reivindicação principal é essa. Em Muzambinho, uma mulher morreu e 2 pessoas ficaram gravemente feridas depois de um acidente com a rede elétrica. Na rua ficaram os pedaços de roupas das vítimas. O fio de alta tensão se rompeu e atingiu esta van. Segundo o relato de vizinhos, o motorista Carlos Roberto da Silva limpava o veículo e conversava com a mulher quando o fio se partiu. A filha do casal tentou socorrê-los e também sofreu queimaduras. A moça pegou e chacoalhou o pai dela. Então, no que ela pôs a mão no pai dela, aí a gente percebeu que estava sem energia. Falou, não, então vamos tirar. Aí a gente pegou e tiramos a primeira senhora, tiramos a senhora, ela tava com parada cardíaca. Aí o meu sobrinho começou a fazer massagem cardíaca nela. Aí uma pessoa me ajudou a tirar o senhor, que ele tava com a roupa pegando fogo, me ajudou a tirar ele dentro do ônibus, a gente pôs ele no chão, tiramos a roupa dele. Aí rapidamente a gente já parou uma caminhonete. A gente parou uma caminhonete e já pusemos dentro da caminhonete, na traseira da caminhonete, e já seguimos para o hospital. No início de 2012, em 16 de janeiro, um acidente fatal na BR-491. Era 10 horas da noite quando este Fiat 147 de Guaranésia invadiu a pista contrária. A carreta ia no sentido Guaxupé-Guaranésia e houve a colisão. O Fiat 147 ficou completamente destruído. A Polícia Rodoviária Militar teve dificuldades para retirar as vítimas das ferragens. No Fiat 147 estavam 4 pessoas. O motorista Sebastião Militão e um passageiro não identificado morreram no local. Alice Aparecida de Prado, de 31 anos, morreu a caminho do pronto-socorro e uma outra passageira continua em observação. Trechos de rodovias, principalmente aqueles próximos de trevos, exigem a atenção dos motoristas. Em Guaxupé, acidentes aconteceram no trevo do Japi. No mês de março, um caminhão carregado com mercadorias de supermercado tombou. O acidente aconteceu às 8 horas da manhã. O motorista e um ajudante que estavam no caminhão não se feriram. No mês de maio, um caminhão carregado com 639 caixas de tomates tombou no trevo do Japi. A carga atingiu um rapaz de 22 anos, identificado como Sérgio Clemente da Cunha, que foi em estado grave para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O corpo de um homem de 45 anos foi encontrado no rio Guaxupé no mês de março. Pelo estado de decomposição, havia pelo menos 5 dias que o corpo estava na água. Esta mulher, que estava com o irmão desaparecido há quase uma semana, o identificou pelas roupas. Era Luiz Rezende de Jesus. Desavenças, assim, que vocês têm conhecimento, que pode, né, talvez alguém ter acabado com a vida dele, pode ter acontecido isso ou não? Não, eu creio que não. Eu creio que não seja nada disso não, porque a gente não... Porque, de um modo ou outro, dentro de casa ele era uma pessoa boa, né? Então, com a gente, os sobrinhos, sim.
tratava muito bem, tudo. Então, eu acredito que nem não tenha nada disso, não. No dia 16 de março de 2012, um homicídio aconteceu nesta casa, localizada na Rua Alterosa, no Parque dos Municípios 1. Rivaldo Teodoro, de 34 anos, morreu após ser atingido na axila, nas costas e de raspão no pescoço. Segundo o delegado responsável pelo caso, a morte de Rivaldo aconteceu por conta da transferência de uma moto. Ele e a esposa vieram à casa aqui na Rua Alterosa a pedido do autor dos tiros. E o crime que mais chocou os guaxupeanos no ano de 2012 aconteceu no mês de agosto. O agente penitenciário Ricardo Zavagli Soares foi morto em serviço por um detento. Depois de atirar no agente, o detento fugiu na van que transportava os presos em serviço. Poucos metros depois, ele perdeu a direção do veículo e fugiu pela mata. A Polícia Civil e Militar intensificaram as buscas. O rapaz, identificado como Emílio José Romanini, era conhecido como Nequinha. Ele foi capturado quando andava na rodovia SP-350, que dá acesso ao estado de Minas Gerais. Ontem, na verdade, o auto de prisão em flagrante durou até as 4 horas, por volta das 4 horas da manhã. O delegado lá de Itapiratiba, ele acabou tendo o mesmo entendimento nosso aqui. Ele lavrou o flagrante por homicídio qualificado e por roubo. Ricardo Zavagli, de 26 anos, foi morto com a própria arma. Em todo o estado de Minas Gerais são 128 unidades da SUAP, mas nem todas possuem o trabalho externo de ressocialização dos presos. Para saírem do presídio, eles recebem autorização judicial e ganham por isso. A cada 3 dias trabalhados, descontam 1 dia na pena. De acordo com o pai do agente penitenciário, Ricardo gostava da profissão, apesar dos riscos. Gostava muito, eu aqui que realmente ficava preocupado com esse trabalho dele, sempre falei com ele para ver se ele mudava, mas ele falou, não pai, eu gosto, eu faço o que eu faço bem feito, e realmente fazia, ele tinha amor ao que ele fazia. Mas a gente como pai ficava sempre preocupado, eu sempre preocupei, inclusive com isso, com essa fatalidade que aconteceu. E infelizmente eu não estava errado na minha preocupação não, porque isso aí tá provado aí, né? Ele foi assassinado, né? E a gente está completamente transtornado com isso. No final do mês, uma passeata foi realizada por amigos e familiares de Ricardo Zavagli. Usando uma camiseta estampada com a foto de Ricardo, os participantes caminharam em silêncio até a capela do Unifeg, onde Ricardo fazia o último ano do curso de Direito. Eu acredito muito que o sofrimento dele está muito grande e a gente não pode fazer nada para trazer o Ricardo de volta, mas a gente tem que fazer alguma coisa para acalentar o coração da família, né? A reconstituição do crime aconteceu no dia 29 de agosto. O detento, Nequinha, que matou o agente penitenciário, não participou da reconstituição. Mesmo assim, ficou provado que o assassino agiu sozinho. O crime aconteceu neste local usado como aterro de detritos pela Prefeitura Municipal. No dia do crime, estavam no local 10 pessoas, incluindo motoristas e detentos. Com a reconstituição, ficou provado que Emílio José Romanini agiu sozinho. E na reta final de 2012 também aconteceram fatos que viraram manchete. O corpo de uma mulher de 61 anos foi encontrado numa residência que fica na rua Domite Cecílio, em Guaxupé, onde ela morava sozinha. Pelo estado de decomposição do corpo, acredita-se que a mulher tinha morrido há pelo menos 5 dias. Eles chegaram no local e, infelizmente, constataram que ela estava caída no banheiro, caída em decúbito dorsal e já sem vida, já em avançado estado de decomposição. 2 indivíduos foram presos suspeitos de envolvimento numa tentativa de homicídio ocorrida em Guaxupé. A Polícia Civil identificou também que um dos rapazes furtou uma moto na véspera de Natal. Os investigadores cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz da comarca em desfavor de um rapaz pela tentativa de homicídio ocorrida há 2 semanas mais ou menos, a última tentativa de homicídio que nós tivemos. No trevo de saída de Guaranésia para Arceburgo, um caminhão ficou tombado na pista depois que um ônibus entrou no trevo de maneira irregular. Um veículo EcoSport também se envolveu no acidente.
Um susto na Avenida Dona Floriana. Este caminhão estava estacionado na Rua Horácio Ferreira Lopes quando desceu desgovernado e de ré e só parou na avenida depois de atingir o canteiro central e este carro que estava estacionado. Segundo a versão dele, diz que havia acabado de estacionar o veículo para descarregar no supermercado São João e quando ele acabou de adentrar no interior do supermercado, ele percebeu um barulho que ele olhou para trás, já percebeu que o caminhão tinha descido de ré e veio a virar no local aí. No mês de dezembro aconteceu em Guaxupé o jogo dos amigos de Renato e Giovanelli e de Gian e Giovanni. O evento foi em prol da Santa Casa. Muitos famosos se reuniram no gramado do estádio municipal neste emocionante jogo beneficente. As crianças vibraram com a presença da dupla de palhaços Patati e Patatá e ainda com o apresentador infantil Yuji Tamashiro. Que talento eu não tenho, né, de jogar futebol, mas o importante é ajudar sempre a todos. E eu espero conseguir fazer um gol, não só acertar a trave. Essa chuteira aí, tamanho família. Tamanho família e é a primeira vez que a gente usa uma roupa de futebol. E a lista de estrelas não parou por aí. Entraram em campo os atores Carlos Machado, Ricardo Mack, Jaime Matarazzo, Rafael Cardoso e Rodrigo Andrade. É uma boa causa, né? Em Recife eu estava também numa causa maravilhosa também, beneficente, e aqui também uma causa que vale a pena a gente estar apoiando aí. Tomara que cresça e dê muitos frutos aí essa sementinha plantada. Uma honra estar aqui em Guaxupé, participando de um evento tão nobre. É importante a gente ver a moral da história sempre. E a moral da história é a gente despertar a união de todo mundo. A galera está aí por uma causa legal, a gente está aqui por uma causa legal. Então a energia que vem de lá, a gente vai tentar daqui dentro de campo. É uma causa nobre, sim. Eu sempre, desde quando eu jogava, eu fazia questão de participar de eventos como esse, beneficentes, porque a gente está ajudando pessoas, ajudando crianças, adultos, ajudando pessoas que necessitam, né, que precisam. Os ex-jogadores Washington, Sérgio, Veloso, Flávio Conceição e ainda o goleiro do Santos, Aranha, também jogaram. O ex-capitão da seleção brasileira, Cafu, também marcou presença. Acho que o importante foi que a Santa Casa foi beneficiada, ela que ganha com isso, e nós tivemos a oportunidade de colaborar com as pessoas que tanto precisam. O jogo beneficente foi realizado pela Estância dos Amigos. Foram vendidos 1.088 ingressos. Subtraindo os gastos, foram R$ 37.653,04 destinados à Santa Casa. Em dezembro de 2012, as empresas interessadas em adquirir lotes do Polo da Moda apresentaram a documentação necessária para conseguir os terrenos. 88 empresas demonstraram interesse, mas nesta primeira etapa do projeto eram apenas 65 lotes disponíveis e após avaliação do Conselho de Desenvolvimento de Guaxupé, 51 empresas receberam os lotes. 2012 foi o ano em que Guaxupé ficou disponível no Google Street View. O sistema de mapeamento fotográfico registrou imagens da cidade inteira em 360 graus. Foi o ano também em que semáforos foram instalados em pontos estratégicos das duas avenidas mais movimentadas da cidade. Ao todo foram colocados 6 conjuntos de semáforos. Embora as opiniões sobre os sinais sejam divididas, eles foram implantados com o objetivo de melhorar o trânsito. Por fim, mostramos belas imagens de Guaxupé registradas durante um voo de balão durante a 11ª Aerofest. Em meia hora de voo, foi possível ver a cidade centenária de um ângulo privilegiado. Assim terminamos a nossa retrospectiva de 2012. Aproveitamos para agradecer a todos que nos acompanharam durante o ano e que em 2013 possamos continuar sempre frente a frente. Nosso objetivo é sempre levar as notícias de Guaxupé e região até você, valorizando a nossa cultura e a nossa gente. Conte com a nossa equipe neste ano novo que acabou de começar. Obrigado pela companhia e até a próxima!